Boa noite a todos, sejam bem-vindos, vamos serenando. Eu vou fazer uma leitura do livro Seara dos Médiuns. Companheiros. Há muitos companheiros realmente assim, declaram-se espíritas, proclamam-se convencidos quanto à sobrevivência, relacionam casos maravilhosos, exibem apontamentos inatacáveis, referem-se frequentemente aos sábios que pesquisaram as forças psíquicas. Andam de experiência em experiência. Fitam médiuns como se vissem animais raros. Não alimentam dúvidas quanto aos fatos inabituais no seio da própria família, mas desconfiam das observações nascidas no lar de outrem. Conversadores primorosos, anedotidistas notáveis, mas não mostram mudança alguma. São na convicção o que eram na negação. Nobres expoentes de cultura intelectual, não entendem migalha de conhecimento superior a quem quer que seja. Detentores de vantagens humanas não se dignam a ajudar ninguém. Felizmente, contudo, temos os companheiros da luta incessante. Afirmam-se também espíritas, mas compreendem que o fenômeno, diante da verdade, pode ser considerado a feição de casca do fruto. Tem os médiuns como pessoas comuns, necessitadas de entendimento e de auxílio. Sabem que a existência na Terra é como um estágio na escola, e por isso não perdem tempo. Moram no trabalho constante, indulgentes para com todos e severos para consigo mesmos. Aceitam a justiça perfeita através da reencarnação e acolhem no sofrimento o curso preciso ao burilamento da própria alma. Verificam que o erro dos outros podia ser deles próprios e, em razão disso, não perdem a paciência. Reconhecendo-se imperfeitos, perdoam, sem vacilar, as imperfeições alheias. E vivem a caridade como simples dever, aprendendo e servindo sempre. São esses que Allan Kardec, em sua palavra esclarecida, define como sendo os espíritas verdadeiros, ou melhor, os espíritas cristãos. Então, mais uma vez, Senhor, nós lhe agradecemos a oportunidade desse estudo, que a sua luz esteja entre nós, nos iluminando, nos amparando, através dos nossos mentores espirituais, através de nossos anjos guardiões, que o nosso estudo seja de muito proveito para nós encarnados e para tantos irmãozinhos desencarnados que com certeza também aqui estão, para aprender um pouquinho conosco. Que sua luz possa brilhar também para nossos oradores, Senhor. Que assim seja. Gente, hoje quem vai apresentar o estudo é a nossa companheira Cléria. Ela faz parte aqui da casa já. Uma caminhadinha boa. Ela vai apresentar aqui para a gente as leis morais. Tá bom? Seja bem-vinda. Deu. Tá muito alto, São Antônio? Tá bom? Oi, gente, boa noite a todos, a todas. Nossa casa está cheia, né? Que bom. Como disse a Silvia, né? Faço parte aqui da casa, né? Eu falo que é minha segunda casa, já faz uma boa caminhadinha, né? E a tia Silvia e a tia Lourdinha foram as minhas mestras no COEM também. Eu tenho muita saudade dessa época, porque é uma época muito gostosa, a gente aprende muitas coisas e é uma caminhada muito legal mesmo. Então, que vocês aproveitem cada minuto desses 2 anos aí, né, de COEM, porque a gente aprende muita coisa que é para o nosso espírito mesmo, para o resto das nossas vidas. E a caminhada, ela é árdua, né? Porque todos os dias a gente tem um leãozinho para matar, todos os dias tem alguma coisa para poder tirar a gente do sério, desequilibrar e, muitas vezes, colocar em xeque esses mandamentos que a gente vai tentar hoje passar de uma forma mais didática, até para ficar de uma maneira mais fácil de compreender. Por que eu digo isso? Porque, sobre leis morais,
sobre a questão moral é o que repousa a doutrina espírita. Eu posso dizer que é o que repousam todas as religiões, né? No sentido de despertar o ser humano para os valores eternos, né? Os valores imutáveis, os valores que realmente fazem com que nós possamos crescer, né, num sentido evolutivo, para um dia, né, quem sabe, chegarmos a ver a face de Deus. Então, vamos tentar. Eu tentei fazer um condensado dessa tal de leis morais. Eu vou tentar passar assim, ver se fica muito. Bom, primeiro, eu quero, por favor. Primeiro, antes de falar de leis morais, né, propriamente dita, eu acho que a gente deve saber o que é moral. Existe uma confusão um pouco conceitual entre moral e ética, tá? Porque ambas derivam de um mesmo patrimônio, vamos dizer assim, comum, embora a moral tenha a ver com a questão dos bons costumes. Ela vem do latim, mores, que significa relativo aos bons costumes. Quando nós falamos de lei, o que é lei, né? Lei é tudo que emana de um poder maior, são as normas que emanam de um poder maior. Essas leis podem ser ou não escritas. Vamos pensar, para ficar mais fácil, vamos pensar nas nossas leis que regem as nossas vidas em sociedade. Nós temos leis escritas, né? E temos aquelas leis que não são escritas, mas elas têm uma validade porque elas também estão relacionadas aos usos e costumes de um povo, tá? Bom, se eu pegar, então, uma norma que emana de um poder maior, tá? E pegar essa conotação do que vem a ser moral, que é relativo aos bons costumes, o que é moral, então? É um conjunto de regras tido como desejáveis, esperadas, para um determinado povo, um determinado local, numa determinada cultura, tá? E ela tem esse valor, ela tem um caráter valorativo, e ela tanto vale para as pessoas individualmente, cada um de nós, como ela vale para a coletividade, tá? Então, se a gente juntar lei com moral e falar o que são as leis morais, são aquelas leis que conduzem a consciência, tá? São aquele conjunto de preceitos que estão ali para nos preparar para uma vida em sociedade, né, para uma vida em família, para a evolução, tá? E o que é interessante que para a doutrina espírita, né, que realmente eu acho fantástico isso, que a questão da moralidade, né, do seu valor moral, do quão moral uma pessoa se constrói, é um atributo do espírito. Então, se a gente parar para imaginar por esse lado, né, ao descermos, né, depois do nosso tempo aqui na Terra, né, o nosso corpo material, que é perecível, quando ele, né, desce como fala, né, quando é enterrado esse corpo, né, a gente sabe que dali continua uma outra história, né, que o espírito ele volta para do lugar que ele, na verdade, é o lugar que ele emana. Tá? Então, na pátria espiritual, para onde nós viemos, para onde nós voltaremos, tá? O que a gente leva? A gente não leva a matéria. Então, a questão moral e o conhecimento e o amor, e aquilo que a gente plantou, e aquilo que a gente conheceu e adquiriu, é um patrimônio, um atributo do espírito. Isso é muito importante a gente estar levando em consideração, porque se nós, como pais, mães e filhos, podemos gerar filhos que têm a nossa semelhança física, tá? A moral é um patrimônio de cada um. Então, carne gera carne, tá? O espírito gera a si próprio. Claro que nós, como pais, nós temos às vezes a responsabilidade de bem criarmos os nossos filhos, né? Dando todo o exemplo, dando todo o suporte para que eles floresçam em termos de conhecimento, em termos de bondade, em termos de generosidade, em termos de caridade, em termos morais. Mas a moral é um patrimônio do espírito, assim como é o pensamento. E a gente tem a prova disso quando a gente vê nas comunicações, né, nas sessões mediúnicas, espíritos das mais diversas nuances de conhecimento, de sabedoria ou não, e de moralidade. Tá? Então, se a moralidade fosse um patrimônio da matéria, ela pereceria junto com a matéria, né? Pode. E aí a gente tem na pergunta 629 do Livro dos Espíritos, que definição a gente pode dar de moral? E os Espíritos nos respondem, tá? A moral é a regra para se conduzir bem,
né? Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal, que todos nós temos condições de fazer. Por quê? Porque nós temos algo que não está presente no reino dos outros animais, que é o livre-arbítrio. Então, todos nós temos esse livre-arbítrio que nos permite fazer as escolhas entre o bem e o mal. Tá? Ela se funda sob a observância da lei de Deus. Tá? O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Na pergunta 630, os Espíritos continuam falando. O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. Aquilo, então, que se desvia dessa conformidade, acaba sendo o oposto daquilo que a lei divina, a lei natural, que nós vamos daqui a pouco ver, que determina, que é o comportamento no sentido de uma moral elevada. E por que a doutrina espírita bate tanto nessa tecla da reforma íntima? Você já deve ter escutado isso várias vezes, vão escutar isso ao longo da vida de vocês. A reforma íntima, a reforma interior, a reforma íntima, a reforma interior. Parece que a gente chama de pedreiro, né? Fica reformando o tempo todo. Porque o que se almeja, né, para a gente continuar nessa toada da evolução, a gente sabendo que aqui a Cléria vai passar um dia, na próxima eu estarei, né, em uma outra conformidade, mas que o meu espírito é o mesmo, provavelmente mais calejado, mais sábio, mais de conhecimento, mais evoluído, porque a gente sabe que a gente pode estacionar, mas não regredir. Tá? Então, a doutrina chama atenção a todo momento para essa reforma dessa questão moral, para que a gente possa realmente continuar nesse caminho da evolução. E aí, lá no Evangelho, no capítulo 17, até que nós lemos essa semana, né, no item 4, nós lemos na reunião de segunda-feira, uma passagem muito interessante, que ele fala como é que você detecta, né? Como é que você reconhece um verdadeiro espírita, um verdadeiro cristão? Pela luminosidade dele, no sentido de ele nascer perfeito? Não. Eu acho bonito isso, porque a gente reconhece exatamente pela transformação moral e pelo esforço que cada um de nós emprega para ser melhor. Tá? Então, quem está falando aqui não é um ser humano melhor do que ninguém aqui. É alguém que está pelejando todos os dias, lutando contra os seus próprios fantasmas para ser melhor. E todo dia tem uma coisa para a gente cair, para a gente sair, né, do prumo. Porque as tentações são grandes, as decepções são grandes, as raivinhas, é tudo que a gente sente. Isso faz parte da nossa natureza humana. Mas Deus aprecia, não é esse pacote pronto, porque nós não fomos criados prontos. Nós fomos criados simples, ignorantes, e dependendo do nosso livre-arbítrio, a gente faz o uso do conhecimento para o mal ou para o bem. Então, a doutrina bate nessa tecla, porque o valor que se dá é nesse valor, se valora o ser humano que faz esforço em querer ser melhor. Eu reconheço minha fraqueza é essa, mas eu quero mudar, eu quero ser melhor. E isso tem um valor enorme aos olhos de Deus, porque Ele percebe o esforço que é empregado para sair do lugar comum, da vala comum. Então, se reconhece um cristão, se reconhece um espírita por essa transformação e pelo esforço empreendido em lutar contra suas más tendências. Cada um de nós sabe quais são as suas fraquezas. Eu acho que não precisa apontar o dedo para ninguém, não é? E a doutrina espírita, ela tem essa... Algumas pessoas até falam, mas é muito difícil ser espírita. Eu não sei se vocês já escutaram isso, eu já. É muito difícil ser espírita. O tempo todo fala essa reforma íntima, você fala, já escutou isso? É muito difícil ser espírita. É muito difícil ser clatota, é muito difícil ser cristão. Mas é mesmo. Não é uma tarde de verão que você olha, tal, mas o próprio Cristo falou, quem quiser me seguir, tome sua charrua. Ou seja, sabe que vem luta pela frente, sabe que vem... Todos os dias tem alguma coisa a ser plantada e muitos joios a serem tirados junto do trigo, né, para não deixar o trigo fenecer. Tá? Mas, na verdade, a gente está aqui para isso, para aprender e para tentar ser melhor mesmo. Né? E a doutrina espírita ela foi, né, revelada pelos espíritos superiores, espíritos de bondade, espíritos de inteligência, numa pleiade de espíritos, ao contrário de outras religiões, ou até no mesmo momento da cristandade, em que uma lei, né, um tratado, vamos dizer assim, foi ditado a um homem, por exemplo, os 10 mandamentos, que foi ditado, né, para Moisés, representando a justiça. Tá? Depois de 2000 anos vem o Cristo, representando o amor. Depois de 2000 anos depois do Cristo, vem uma pleiade de espíritos bondosos, inteligentes, sábios, para ditar para a humanidade, tá, aquilo que o Cristo prometeu. Eu vos enviarei o Paráclito, né, o Consolador, que dará notícia de mim, advogará na causa de todos nós. Né? E não veio através da revelação a um único homem, mas sim de uma constelação, vamos dizer assim, uma pleia de espíritos bondosos, superiores, que ditaram essas leis, né, para nós, há exatos 150 e poucos anos atrás. Né? E como é que a gente sabe que o que foi falado advém de, vamos dizer assim,
desses espíritos superiores, bondosos, dessas mentes desencarnadas, mas do bem. Né? E aí eu acho muito interessante que o Kardec coloca da necessidade de fazermos o controle universal, usar o bom senso. Ora, uma árvore ruim dá frutos ruins, frutos amargos. Mas se a árvore é boa e ela é saudável, o fruto só pode ser saudável. Então, se a gente pensar de uma doutrina que prega a reforma interior, que fala da caridade, do amor, do perdão, tudo aquilo que nós cristãos estamos acostumados a saber, mas nem sempre colocamos em prática, e aqui eu estou fazendo a minha culpa abertamente, tá? Não pode ser uma coisa ruim. Então, se a gente passar pelo crivo do bom senso, né, sabemos, então, que o que vem é bom, e o fato desse conhecimento ter vindo na época do Kardec, através de diversas comunicações simultâneas em vários lugares do planeta. Então, a mesma mensagem estava sendo captada por um centro aqui, por uma reunião de médios ali e acolá, todos coligindo na mesma direção. Então, isso é um controle, porque aqui fala a mesma coisa, ali e acolá, a mesma mensagem, então a gente pode passar por um crivo de uma certeza. Né? Então, na introdução do Livro dos Espíritos, que aliás até chama a atenção aqui dos meus colegas, a gente às vezes abre às vezes o Evangelho, abre o Livro dos Espíritos e outros livros, como se fosse uma coisa de horóscopo, né? Não lê a introdução. A introdução ela dá toda a chave que a gente precisa para compreender aquele livro, o prefácio. Lá na introdução do Livro dos Espíritos, eu acho que eu gosto mais da introdução às vezes do que do livro. Na introdução fala o seguinte, dessa questão do controle universal, né, e da moral dessa doutrina. Fala que a universalidade dos espíritos que comunicaram naquele momento, né, para poder falar dessa doutrina, se comunicando sobre a Terra por ordem de Deus, aí está o caráter essencial da doutrina espírita, sua força e sua autoridade. Então, ao invés de ser uma única pessoa recebendo uma revelação, são várias pessoas, como nós, recebendo essa revelação através de vários espíritos imbuídos do mesmo caráter, né, de nos alertar e nos confortar. O Livro dos Espíritos e o Evangelho, por que eu trouxe os dois? Né? São as três primeiras obras básicas, na primeira o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns em 1861, depois o Evangelho, depois a Gênesis, né? Céu e Inferno e Obras Póstumas, depois a desencarnação do Kardec. Bom, no Livro dos Espíritos, na parte 3, se a gente pegar o livro lá, olhar, a terceira parte do livro, ela trata especificamente das leis morais, essas leis que conduzem o bem-fazer, né, a boa conduta humana. No Evangelho, também está lá na introdução do livro. Tá? Lá no Evangelho fala o seguinte, o que nos é explicado é o seguinte, a vida de Cristo é explicada, pelo menos em 5 partes, nós podemos dividi-la. Né? Os milagres do Cristo, as profecias, tá? As palavras que serviram como pedra fundante, né, que nortearam, sobretudo, o estabelecimento dos dogmas da lei da Igreja Romana, tá? E os ensinamentos morais, né? O ensinamento moral do Cristo. Bom, o que lá na introdução do Evangelho fala? Que enquanto os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, profecia e as palavras que deram origem aos fundamentos do dogma da Igreja Romana, tá? Enquanto isso acaba muitas vezes sendo motivo de briga entre os próprios cristãos, vide protestantes, né, que depois vieram para poder contribuir com alguma coisa na evolução do cristianismo, brigando de frente com o católico, aí os neopentecostais. Bom, enquanto isso acaba sendo muitas vezes motivo de briga, se Maria tinha outros filhos, se ela continuou virgem, mas coisas que não levam a nada, não leva a nada isso. A única parte realmente intocável, tá? E que ninguém fala nada, cristãos ou não cristãos, são relacionadas ao ensinamento moral do Cristo. Quanto a essa, nunca foi alvo de zombaria, de crítica ou de algum tipo de celeuma aí provocada na própria seio da cristandade. Tá? Então, quando a gente vai estudar as leis divinas, as leis morais, perdão, né? Então, as leis morais ou as leis divinas, elas são no número de 11. Às vezes pode variar um pouco em função da tradução dos livros que foram traduzidos do francês, português, dependendo da editora. Mas, na verdade, a gente vê que são 11 leis. Por que chamamos as 11 leis morais? São as leis... O que tem a ver, por exemplo, uma lei moral, quando a gente fala assim, mas o que tem a ver moral com reprodução, com trabalho? Tá? A gente tem que entender que essas leis, elas regulam, né, cada uma dessas atividades da vida do homem, o trabalho,
tá? O progresso, a adoração, a própria lei natural, a lei divina, a lei da sociedade, da vida em sociedade, a lei de justiça, amor e caridade. Tudo isso é regulado, todas essas instâncias das nossas vidas, até a parte biológica. Olha que legal, a lei da reprodução, a lei do trabalho, tá? Que a gente tem que trabalhar e também tem que repousar para o espírito poder dar uma viajada, né? Porque senão a gente fica só preso ali na matéria. Que legal, quer dizer que a gente vê dentro da doutrina que existem situações específicas que dizem respeito mais ao meu organismo, a lei da sociedade, o que a gente tem que fazer para poder viver em sociedade, em comum, a questão do patrimônio, a questão de ter ou não ter filhos, a questão de se é possível ou não fazer o controle da natalidade, né? Se isso é proibido, se é permitido, a questão do celibato, do divórcio, nós já vamos ver isso daqui a pouquinho. Olha só como é que a doutrina espírita explica isso. Para cada um desses momentos das nossas vidas, tá? Existe uma lei que nos regula, mas sempre com cunho moral, para que a gente progrida em todos os aspectos, no social, na família, no sexual, tá? No cognitivo, no emocional e no espiritual. Tá? Então, é bastante... no começo, quando eu comecei a estudar, eu falei, mas o que tem a ver lei da reprodução, lei do trabalho com lei moral? À medida que você vai lendo, você vai tendo esses insights. Realmente, se eu entendo o que a doutrina espírita explica através dessa pleia de espíritos sábios, o que eles dizem a respeito do trabalho, se eu observar essa lei, né, e todas essas demais, são leis que me regulam e me colocam na condução de uma retidão moral. Tá? Não é à toa que, quando a gente pega o Velho Testamento, tá, eu acho muito bonito isso, que a gente lê o Velho Testamento, coisa também que eu sempre falo, os espíritos às vezes não costumam ler o Velho Testamento, né, que é uma fonte de sabedoria ali. Todas as vezes que se quer falar de um homem justo, fala-se um homem justo, um homem reto, de retidão de caráter, tá? De retidão moral, daquela certeza de andar, ou se não fala, ele era um homem que andava com Deus. Claro que não andava lado a lado, fisicamente, mas no sentido de observar as leis morais. Primeira lei, então, seria a lei divina ou natural. Por que divina ou natural? Porque são sinônimos. Bom, todas essas leis são divinas, porque elas emanam da mesma fonte criadora, da mesma mente criadora. Tá? Então, se elas são a observância aqui na Terra daquilo que Deus preconizou, todas elas são divinas. Tá? Porque essa lei natural, ela diz respeito ao fato de que tudo que existe no universo, orgânico ou inorgânico, da pedra, né, ao homem, passando por todas as nuances da cadeia da criação, veio de uma mente muito mais do que presente, consciente, brilhante, inteligente, que nós chamamos Deus. Algumas pessoas chamam mente cósmica, tem nomes variados, né, o inefável, isso não importa. Tá? Mas desde que se entenda que é uma mente que a tudo e a todos criou. Tá? Estando, portanto, presente em toda a criação. Tá? E eu acho bonita essa frase quando fala que a natureza está prenhe, né? Está grávida de Deus, porque tudo que existe emanou de uma mente extremamente mais do que consciente. Né? Essa lei é uma lei imutável, não muda. Porque se ela mudasse, Deus seria um Deus, eu sempre brinco, um Deus de loteria. Um Deus que teria a cara, hoje eu fui com a sua cara, hoje eu não fui com a sua, você vai sofrer, você não. Então, Deus é um só, Ele é uno, Ele é. Quem dá essa cara de um Deus mais vingativo, um Deus sanguinolento, um Deus que pune, um Deus que é pai, um Deus... Somos nós. Então, nós construímos o Deus à nossa imagem e semelhança, e não é verdade. Tá? Então, quando a gente pega lá no Antigo Testamento, um Deus que mandava vingar, um Deus que era olho por olho, dente por dente, lei de talião, essa versão é uma versão humana das leis, do rosto de Deus, que não tem essa face. E o Cristo fala, Deus é Pai, Deus é amor. A gente só vai ver Deus como um pai, um paizão e um Deus amoroso na época do Cristo, 2000 anos atrás. Porque até ele, Deus, era o Senhor dos exércitos, um general dos exércitos. Você pega lá no Salmo de Davi, era isso, o Senhor dos exércitos, Javé, era um Deus vingativo. Por quê? Porque era a cara que o povo dava para aquele Deus, porque era um povo, gente, era um povo bruto, que vivia no deserto. Tá? Não podia ser um Deus muito bonzinho para poder regularizar a vida em sociedade, né, que eles viviam naquele momento. Então tinha que ser um Deus que falou, observa, senão você vai ser punido, para poder manter aquele povo ali debaixo do tacão deles. Mas você percebe, então, que é uma criação do homem e não de Deus. A lei de Deus, ela é eterna como o próprio Deus. Então, se Deus mudar, se ele amanhecer hoje assim, nervoso, falar, eu vou mudar toda a situação a partir de hoje, então não é Deus. Talvez seja uma falácia aí que a gente acredita que seja, mas não é. Tá? Não, daqui a pouco, obrigada.
Eu acho muito bacana nessa pergunta, né, que Kardec, na verdade, faz essas perguntas e os espíritos respondem. Né? Se a todos foi dada essa faculdade de conhecer essas leis de Deus, né? Eu acho muito... Olha que nível de pergunta, né? Só tinha que ter uma cabeça realmente interessada em conhecer. Né? Todo mundo conhece a lei de Deus? O que os espíritos respondem? Eles respondem que todos podemos conhecê-la, né? As leis, conhecê-las, as leis de Deus, mas nem todos a compreendem. Mesmo nós não compreendemos tudo. Tá? Mesmo nós não compreendemos tudo, tal qual uma criança não compreende toda vez que a gente fala. Então, a variação se dá no próprio nível das pessoas e se dá também de planeta para planeta. Se a gente levar em consideração que a doutrina prega não só a pluralidade da existência, como dos planetas, né, dos mundos habitados. Há muitas moradas, vamos ver daqui a pouco, na casa do meu pai. Então, a todos é facultado a possibilidade de conhecer essa verdade, de conhecer essas leis. Tá? Mas ela se apresenta para quem busca. Então, é questão de livre-arbítrio, outra vez, para quem quer buscá-la. Né? Entretanto, nem todos a conhecem, por uma questão de estar, né, cego no momento, mas a lei do progresso, que ela é imutável, todas essas leis são imutáveis, vai nos compelir uma hora, pela dor ou pelo amor, a conhecê-la. Tá? Pode ir. E a pergunta, até a última camiseta, não sei se eu parar, eu adorava essa camiseta, eu comprei no Centro Espírita também, eu achei tão bacana, que tinha assim, tinha uma cabeça assim, e um perfil, né? E falava assim, onde está escrita as leis de Deus? E atrás a resposta, né? Na consciência. Talvez seja uma das perguntas de respostas mais curtas de todo o livro dos Espíritos. Essa e uma outra que é a próxima. Né? Qual que é o modelo? Quando Kardec pergunta qual que é o modelo, qual que é o tipo, né, que Deus dá como modelo para a gente, né? Que oferece ao homem como modelo perfeito daquele que seguiu essas leis. Ele fala, vede Jesus. Olha que 2 palavrinhas já falou tudo. Então, se a gente tem um modelo, mas como é que eu posso saber, que referência eu tenho para me guiar para poder ser essa pessoa melhor, evoluída? Os Espíritos respondem, vede Jesus. Quer dizer, Deus não seria um Deus tirano de exigir de nós um modelo de perfeição sem nos ter dado esse modelo. Nós temos modelo. Agora, se nós o seguimos meia boca, né? Eu acho que a gente segue meia boca, né, hoje, né? Isso é uma questão de consciência e livre-arbítrio de cada um. Tá? E cadê essas leis? Se ele fala que deu para todo mundo, uns seguem, outros não seguem, outros seguem mais, outros seguem. Onde está escrito isso? Lembra que eu falei que as leis nem sempre são escritas no papel, ou no fogo, ou na pedra? Mas está escrito em algum lugar. As leis divinas, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Cléria, mesmo na consciência daquele que não tem consciência, vamos pegar uma criança, que a consciência dela ainda está em construção. Está lá o germe. Aquela pessoa que está desprovida de razão, que enlouqueceu, ou já nasceu com uma deformidade, alguma aprovação. Não tem, então, condição de falar, ela é a pessoa que ela está lá, você vai lá no juiz e fala, ela não responde por si. Tá? Ela tem consciência? Não essa consciência que a gente determina como aquela que nos coloca no contato no dia a dia para poder fazer os atos da vida civil. Mas o germe, da centelha divina da consciência está ali também. A segunda lei que a gente vê, então, é a lei de adoração. Tá? Eu acho bacana isso, porque assim, é de uma inconsciência humana adorar a um ser que ele entende, o único animal que transcende a sua própria essência é o ser humano. E eu acho muito bacana isso, né? Agora, se vocês me permitem uma breve divagação, eu sou psicóloga de formação, e quando esse ano eu faço 20 anos de formada, não parece, mas faço, então faz 25 que eu estudo isso. E eu me incomodava muito quando a gente é apresentado assim, que o ser humano é um ser biopsicossocial. E eu falava, e espiritual, não conta? Tá? E eu sempre colocava aquilo nas provas, sempre questionava, e eu não tinha muito respaldo. Né? E aquilo me incomodava muito. E, recentemente, eu comecei a fazer uma formação nessa área, acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Né? E, assim, é muito interessante, porque ao ler os livros dessa abordagem, que é a psicologia transpessoal, eu falei, eu tenho a sensação que eu estou revendo. Parece alguma coisa que é um déjà vu mesmo. Porque essa abordagem na psicologia, ela entende o seguinte, que o ser humano é um ser biopsicossocial e espiritual. E mais além, aquilo que eu já sabia, sem saber que sabia, quando eu era lá menina, né? Menina não, mas mocinha, 20 e poucos anos atrás, que o único animal, nós somos animais, o único animal que sente que tem algo acima dele, uma inteligência, e que se prostra a essa inteligência é o ser humano. Eu tenho lá meus cachorrinhos na minha casa, criação de Deus, coisa maravilhosa, uma coisa bendita. Tá? Eles vivem, eles também estão em evolução, eles também têm a sua história de evolução aqui na Terra, mas eles não têm consciência. Tá? Eles não têm consciência da sua própria consciência.
Portanto, eles não podem adorar ou se permitir fazer lá um ritual qualquer, partindo do princípio que existe algo acima deles que se chama Deus. Para eles, o Deus somos nós. Tá? Agora, o ser humano, não. Desde aquele mais primitivo, que pisou aqui na Terra as primeiras vezes, até nós, que já estamos caminhando e enrolando, né, de algum tempo, você pode até falar, sou ateu, eu não acredito em nada, ou sou agnóstico, aquele que duvida. Tá? Mas você tem alguma coisa lá dentro que fala, mas tem algo acima de mim. Tá? E esse ser humano busca adorar esse desconhecido, né, esse grande desconhecido. E o que eu acho mais interessante é que os livros dos Espíritos, né, nos trazem isso. Essa adoração do homem a Deus é algo que é inerente, é inato. Tá? E como que se adora a Deus? Né? De que forma que você pode? Pela prece. Tá? Respeitando os demais credos que fazem rituais, né? E eu acho que é muito interessante isso, porque se você precisa daquele ritual para se elevar, é válido. Então nós não temos que meter a boca na igreja dos outros. Se eu preciso daquele ritual, qualquer que seja, tá? Para fazer minha prece, porque aquilo me dá janelas para o divino, perfeito. A doutrina espírita não tem rituais. Nem por isso a gente não está desprovido, está desguarnecido. Pelo contrário, como é que eu adoro Deus? Em elevação. Então, vai lá no quarto, faz uma oração, na sua dor, na sua alegria, louve, agradeça, peça. Eu sou pidona, eu fico pedindo. Essa mulher está aqui em cima outra vez pedindo, peço mesmo. Porque Cristo falou, pede, bate na porta que ela se abre. Se ele falou, eu vou contradizer? Então, eu peço mesmo. Peço e agradeço as facilidades do dia a dia e as dificuldades também. Porque elas estão ali como pedras, não de obstáculo, mas para a gente tropeçar e ir para frente, que ninguém tropeça e cai para trás, a gente tropeça e vai para frente, né? Então, o sagrado ele é humano, porque nunca houve... Isso eu achei muito bacana. A primeira vez que eu li, eu falei, nossa, que legal, não tinha pensado nisso. Porque essa conotação de sagrado pertence à dimensão humana. Tá? Você pode ter pessoas que não acreditam em Deus, mas nunca, nesses milhões de anos que nós habitamos aqui o planetinha, me apontem, e não sou eu que estou falando isso, não, os Espíritos estão falando, está na pergunta 651, cheguem em casa e leiam. Mas eu nunca tinha prestado atenção nisso. Nunca teve um povo, uma região qualquer do planeta, que falava, aquele povo todo é ateu. Nunca teve. Vocês pegam um livro de história, não tem isso. E é interessante que as revoluções políticas que tentaram banir as religiões, como no caso da Revolução Comunista na China, e também na União Soviética, que fecharam as igrejas, mataram os sacerdotes, uma coisa horrorosa, quem fosse pego professando alguma fé era preso e torturado, igual aqui, os primeiros comunistas no Brasil, a mesma coisa. Tá? Então, você imagina, o Estado fala, você não pode ter crença, você não pode ter fé, você não pode ter religião. Fecharam todas as igrejas, baniram, mandaram lá os sacerdotes, os padres lá para a Sibéria, mataram, torturaram. Como que você vai violar algo que é inerente à condição humana? Então, as pessoas deixaram de fazer isso publicamente, mas bastou ter uma abertura 70 anos depois para as suas igrejas voltarem a encher. Por quê? Porque as pessoas são sedentas de espiritualidade. Eu até me arrepio quando eu falo isso. Porque eu acho que isso que é o bonito, né? Então, a gente tem essa necessidade de adorar, porque a gente reconhece lá inato, está dentro do ser humano, que existe algo maior do que a gente. E que eu o adoro em presença. E como eu adoro? Fazendo meus rituais, ou como preconiza a doutrina, elevando uma prece sincera. Não uma prece decorada, mas uma prece que vem do meu coração. Até falar, pai, hoje eu não estou a fim de orar. Não estou, porque eu estou brava com você, Deus. Mas você sabe a filha que tem. E fala. Isso é muito mais meritório do que fazer uma prece qualquer, decorada, sem nenhum religare, de onde vem a palavra religião, né? Sem nenhuma ligação entre o céu e a terra. Pode ir. Bom, já falei, né, como adorar a Deus, né, em coração, de que forma, né, que a gente tem, o veículo é pela prece, não tem outra forma, e eu acho muito bacana isso. Como é que é a oração? Como é que a prece, tem muita gente que atribui poderes mágicos a uma prece. Peraí, não é bem assim. Falar, eu rezei, e não aconteceu nada. Não consegui a salvação para isso, a cura daquilo, enfim. E a gente tem que ver se está no plano. Às vezes não está no nosso plano encarnatório. Mas tirando essa parte de lado, a prece ela não tem essa função. Porque senão seria uma barganha. Seria, ó, Deus, me dá isso que eu te dou aquilo. Tá?
ela acerena o espírito, ela acalma, ela orienta, porque ela traz para perto da gente os nossos guardiães, os nossos benfeitores, ela modifica a nossa psicosfera, que é uma palavra que eu gosto muito, que o André Luiz fala, que assim como temos a atmosfera, que é o ar, nós temos a psicosfera, o que nós criamos em torno da gente, e que é bem poluidinho, né, gente? Vamos combinar. Tá? Então, como é que ela age, essa prece? Ela tem um poder mágico? Claro que é a prece que realmente consegue mesmo essas curas para todas essas chagas humanas. Tá? Mas não é... A gente não deve orar pensando nisso, tá? Mas qual é o poder libertador da prece? Por que eu falo libertador? Como é que ela age na vida da gente? Porque ela mobiliza as forças psíquicas e espirituais. Olha aí a psicologia tentando entender, tá? O poder da fé, o poder da oração. Então, tem estudos seríssimos na área das ciências demonstrando que pessoas que estão meditando, ou estão contemplando, que é mais ativo, ou que estão em oração, elas modificam a sua bioquímica, modificam a sua disposição fisicamente falando. Tá? Elas reagem melhor, por exemplo, se elas estão fazendo um tratamento, tá? Se elas estão com contágio lá de glóbulos vermelhos ou glóbulos brancos, muitas vezes tem uma alteração nisso em função do poder modificativo da prece, porque ela modifica a minha sintonia vibratória. Então, nesse ponto, a gente pode pensar que foi um milagre, mas tem até, como a primeira lei, né, a lei natural nos mostra, não é nada sobrenatural, é explicado. Tá? Por que ela é importante? Porque quando você ora, mesmo que você for uma pessoa arrogante, tá? A gente tem nossas pinceladas de arrogância, eu tenho as minhas, eu reconheço, né? Não sou, eu gostaria muito de ser uma pessoa muito humilde, não sou, mas eu pretendo um dia chegar lá. Tá? Quando a gente ora, pede e agradece, está lá pedindo, né? Você está reconhecendo que a sua força é até aqui. Então, é um gesto de humildade. Quando é sincero, né, gente? Daquela oração lá do fariseu, né, que batia oral, a gente, olha para mim, eu estou rezando, e olha aqui, olha, eu vou rezar. Olha que não é essa questão da hipocrisia que o Cristo tanto apontou. Hipócritas, sepulcro caiado por fora e podre por dentro. Não é essa visão. É a visão de realmente quem se coloca, Senhor, fazei-me de mim um instrumento. Estou aqui. Né? O que é muito difícil a gente fazer essa entrega. Né? E ele é um escudo protetor contra as influências deletérias, aquilo que vem nos minar o dia a dia, o nosso equilíbrio. Tá? A prece, ela age de que forma? Ela muda o interior dos homens, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Então, se você tiver que passar por aquela situação, um adoecimento, uma perda muito significativa na sua vida, uma situação de constrangimento, de dor, tá? Isso você não pode mudar. Tá? Aconteceu, vai acontecer, tá? Mas o que ela muda? A prece, ela me dá força. Ela muda meu padrão vibratório, ela muda a minha aceitação dos fatos. Me faz ficar conformista naquela coisa bobinha? Não, não é isso. A gente não fica conformista aquele que não passivo. Pelo contrário. Pelo contrário. A gente fica pacífico, não passivo. A gente fica receptivo. E essa força, tá, nos restaura, nos equilibra e nos empurra para a gente andar, para ir para frente. Tá? Se ela não modifica, não adianta rezar, porque não acontece. Hoje mesmo eu escutei isso. Eu estava em determinado lugar, chegou uma pessoa chorando, pedindo ajuda, tal. Assim, porque eu já rezo para Deus, eu rezo, mas ele não me ouve, me abandonou, me deu uma pena ter escutado aquilo. Eu falei, gente, Deus não me ouve, E aí eu fui, falei que eu tinha que falar, fiz o que eu tinha que fazer. Né? E eu estava até com uma amiga, falei, nossa, ela estava no desespero da pessoa, né? Eu acho que ela estava até meio alcoolizada, não sei. Mas, assim, não é que Deus abandonou, é a gente que se abandonou muitas vezes. Né? Então, a prece, se ela não modifica as circunstâncias externas, ela nos dá força e orientação. Tá? E quando você reza para terceiros? Tem gente que não reza de jeito nenhum, não faz nenhum tipo de oração. Né? Sobretudo os nossos filhos adolescentes, né, gente? Eu tenho 2 em casa. Falar para ele, mãe. Eu também, na época deles, também fazia a mesma coisa. Achava que era tudo bobagem, aquela coisa. Mas aí, quando a água bate no traseiro, a gente aprende a nadar, né? Infelizmente, a gente vai pelo caminho da dor muitas vezes. Não precisava, mas a gente é bem bobinho, né? Eu falo por mim. Vale eu orar lá, né? Pelos amigos, pelos parentes, pelos filhos? Claro que vale. Mas se você não vai mudar nem o seu filho, você vai mudar do outro? Não é nesse sentido, tá? Mas é lindo isso, porque orar para terceiros, você interceder por aquele irmão que está sofrendo, pedir proteção, pedir, né, para que ele se oriente, que ele se organize, é um gesto de gratidão, solidariedade, caridade. Aquilo aproxima as almas, tá? Reconcilia, reforça as cadeias simpáticas, afasta aqueles espíritos antipáticos, né, que porventura estejam por ali trazendo algum tipo de distúrbio, algum tipo de comprometimento, e melhora o ambiente grupal, isso sem dúvida. Tá? E o Cristo mesmo nos ensinou, onde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Nossa, que legal, se a gente reunir aqui tem muito mais de 2 ou 3, né, fora os desencarnados que estão aqui. Eu não vejo, mas a gente sabe que eles estão presentes.
Se a gente realmente estiver, naquele momento, entregando a nossa vida nas mãos do Mestre, ele se faz presente. Tá? De que forma? Se todo mundo agora, em vários lugares do planeta, estão rezando, como é que o Cristo vai se dividir? Isso aí fica para a gente entender, né, o que almas de grandíssima luz, a expansão, né? A gente vê, a gente que é pequenininho, expande o perispírito, você consegue estar em alguns lugares e ver um pouquinho, ele imagina um espírito do quilate do Cristo. Ele pode envolver esse planeta, se fazer presente em vários momentos e trazer esse conforto, essa orientação, esse consolo. Terceira lei do trabalho, nós vamos ver 5 hoje. Tá? A terceira lei é a lei do trabalho. Né? Eu acho bacana. Por que a gente tem que estar na carne? Por que a gente tem que estar encarnado? O espírito, quando está na erraticidade, ou seja, quando a gente sai, né, a gente desencarna, a gente fica aí vagando igual uns bobos. Bom, tem aqueles que fazem, fica perambulando, como perambulava por aqui também, mesma coisa. Não muda, não vira santo porque desencarnou. Tá? Mas aqueles espíritos comprometidos com a sua evolução, que querem aprender, que querem trabalhar, quando desencarnam, continuam fazendo a mesma coisa lá. Bom, se eles fazem, aprendem, trabalham, tal, vamos pegar as pessoas de bem. Se ele está aprendendo, se ele vai frequentar lugares, bibliotecas, se ele vai trabalhar, vai ajudar no trabalho dos encarnados, por que ele tem que encarnar? É uma pergunta que algumas pessoas falam. Por que então? Se faz lá, se aqui é uma cópia imperfeita do plano espiritual, por que tem que encarnar? Porque na carne é a provação. Muitas vezes nós viemos para tarefas. Poucos de nós somos missionários. Tá? Mas todos nós temos algumas provas e alguns têm algumas expiações a serem cumpridas. Lembrando que prova é tudo aquilo que te prova. Prova a sua fé, o seu tamanho, a sua consciência, a sua bondade, a sua generosidade. Expiação é quando você tem aí um passado mais delituoso e você muitas vezes vem expiar alguma coisa que você fez de errado. Tá? Sentindo na própria pele, no próprio situação familiar, a dor que você talvez tenha colocado na vida de outra pessoa. Por quê? Porque isso vai ser sua pedra de toque. Fez? Repara o mal onde você também fez. Então não é só pedir perdão, desculpa, tá? Isso não adianta nada. Tem que reparar aquilo, porque ainda que a pessoa me perdoe, e que Deus, que é misericórdia suprema e que é amor, me perdoe, eu rompi ali naquela cadeia, eu rompi algo que é imutável, que é a lei. Então a pessoa fala, te perdoo sim. Mas o que você fez para reparar? Então tem que começar, tem que limpar onde você sujou. Tá? E a gente precisa, então, para fazer isso, tem que estar na carne. Porque estando na carne que a gente aprende, que a gente estuda, que a gente trabalha, que a gente faz família, que a gente faz amigos. Né? E o corpo é o nosso instrumento de crescimento. Então, quanto mais nós temos meios para nos melhorarmos e melhorar a quem está ao nosso redor, maior é a nossa obrigação moral de ajudar. Então, é aquela máxima do Cristo. A quem mais é dado, mais é cobrado. Eu não posso exigir de uma criança a mesma compreensão, o mesmo discernimento que eu exijo de uma pessoa mais velha. Então, dessa mais velha que tem mais conhecimento, eu cobro mais. Nós, aqui, temos origens diferentes, temos maneiras de encarar a vida, temos idades diferentes, mas nós estamos tendo a bênção de escutar uma doutrina que é luz desde o princípio. Então, nós somos melhores? Eu não diria isso, mas nós temos mais ferramentas, nós temos mais instrumentos. Em tese, a gente deveria se portar nas situações da nossa vida de uma maneira mais equilibrada, mas nem sempre isso é possível, né? Nem sempre a gente consegue, mas estamos aqui para aprender. A vida é eterna. Nós vamos aparecer um dia da carinha bonita que a gente tem hoje, mas a gente continua. Tá? Isso é muito interessante. Opulência, fartura, dinheiro, beleza, poder. Tá? E outra riqueza, outras facilidades são provas para o espírito. A pessoa muito bonita é uma prova? É uma prova. O que você faz dessa beleza? Você vai usar para ser um fator de agregar pessoas ao seu redor, né? Porque todo mundo, quando entra uma pessoa bonita, uma mulher, um homem, todo mundo para olhar. Você vai usar isso com qual finalidade? Só para assim vai descer e humilhar aquele que não é tão bonito? Ou você vai usar aquele poder de sedução, que muitas vezes você desperta nas pessoas, para poder conclamar um trabalho? Tá? Tem uma prova para o espírito. É um motivo, muitas vezes, de escorregar. Grana, dinheiro, poder. Como que é fácil a gente perder essas vaidades, né? Então, prova não é só deformidade, não é só doença, pobreza, feiura, não. O oposto também é uma prova para o espírito. Tá? Eu diria até que, se não for bem levado, é até mais complicado, né? Pode ser um entrave no desenvolvimento moral dessa pessoa. Tá? Então, o trabalho ele é uma fonte de aperfeiçoamento, né? E expiação, lá no Antigo Testamento fala, né, que o negócio do Gênesis, né, que comer da árvore do conhecimento, então, parirás com dor as mulheres e vocês, homens, terão que ganhar o fruto com o suor do seu rosto. Tudo isso é muito metafórico, né? Mas mostrando o caráter
né, de matéria em que estamos, né, encarnados. Então, a gente precisa trabalhar mesmo, passar pelas dores da vida, né, as dores da alma, para poder progredir. Tá? Bom, já falei, né, que o homem que tem recursos não usa para o bem e o bem do próximo, ele será cobrado por isso. Né? Bom, esse trabalho, eu acho muito bacana que a doutrina espírita não condena o trabalho, não condena quem junta posses, né, pelo fruto do seu trabalho. Claro que se você consegue um dinheiro aí fruto de uma coisa ilícita, não precisa nem falar. Mas, assim, não só não condena, tem uma passagem que eu deveria ter colocado aqui, mas eu esqueci, que eu acho muito interessante, que é São Vicente, que fala isso no Evangelho, que ele fala que aquela pessoa que... fala, eu sou desapegado. Bom, você pode ter... Ninguém vai viver em função da matéria, mas se você se desapegar de uma forma tal que... Estou falando dos bens que a gente tem que ter na nossa vida, né, para poder evoluir, para poder comer bem, viver bem, tal. Se você tem a oportunidade de fazer isso, tá? E não faz de jeito nenhum, você acaba sendo um peso para a sociedade. Tá? E não é isso que a doutrina fala. Não é nem você ficar pegado materialmente, porque caixão não tem gaveta, como as pessoas costumam falar. Não é isso que você vai levar para lá, é o que você fez, que você conheceu, são seus atos. Tá? Mas também falar, não quero mais nada, e largar sem trabalhar, e deixar tudo correr frouxo, você vai acabar sendo um peso para a família. Então, olha que doutrina consciente. Tá? Então, assim, trabalhe, ganhe seu dinheiro, pague suas contas, pague seus impostos, né? Dê de comer para os seus filhos, enfim. Porque aqui, como nós adultos, como somos mais fortes, a gente tem essa obrigação de trabalhar para sustentar quem? Os pequenos. E aqueles que já estão velhinhos, que já trabalharam uma vida toda para nos dar de comer e hoje precisam da gente. Então, você falar, não quero saber de nada, você é um peso na vida dessas pessoas e um peso para a própria sociedade. E, infelizmente, a gente sabe que isso é verdade. Tá? Qual é o limite do trabalho? Quanto que eu posso trabalhar? No limite das suas forças. Eu não posso exigir que uma pessoa trabalhe a ponto de chegar a uma exaustão e morrer. Porque aí é toda uma história também de perdição. Né? Você vai estar perdendo uma oportunidade de, ao invés de ser uma situação de aprimoramento e aperfeiçoamento, vai ser um entrave. Então, quando é que a gente pode trabalhar? No limite das minhas forças. Cada um fazendo o seu trabalho. O trabalho doméstico, um trabalho voluntário, um trabalho salariado, mas dentro daquilo, sem desamparar a própria família, a própria estrutura. Né? Porque a gente começa fazendo isso dentro da nossa casa, da nossa vida mesmo. No limite das nossas forças e capacidades. A minha formação não me permite sair dando injeção no povo aí. Se eu fizer isso, eu vou responder. Porque eu não tenho a técnica. Então, eu não posso fazer por mais bem intencionada que eu seja. E daí, todas as decorrências de todo tipo de trabalho. Tá? E é bacana, porque quando a gente fala da lei do trabalho, né, que é uma prova, muitas vezes, uma expiação e também aperfeiçoamento para o espírito, tá? No Livro dos Espíritos fala o seguinte, assim como precisamos trabalhar para poder adquirirmos, o trabalho é instrumento para a nossa evolução, a gente vai repousar. O que para mim é muito difícil. Eu pensei, para que tem que dormir tanto, né? Mas aí, toda vez que eu falo isso, eu lembro do puxão de orelha aqui. Tá? Passar um terço da vida dormindo, isso é uma perda de tempo. É mesmo, aos olhos da matéria pode ser mesmo, mas quando eu oro e vou dormir, tenho uma noite de sono boa, o que acontece com o meu espírito? O espírito não tem sono. A carcaça precisa dormir. Ela precisa comer, tomar banho, se alimentar, porque senão ninguém chega nem perto, né? Tem que tomar banho, tá cheirosinha, tem que se cuidar, senão você fica doente, senão você engorda, emagrece, fica velho. Tá? A carcaça tem que ir para a cama. Então, desligar lá, tira a pilha, para quê? Porque o espírito, que não tem fome, que não tem cansaço, que não conhece fronteira, que não precisa trancar a porta porque ele sai pela parede mesmo, ele precisa flanar. Para onde? O espírito é livre. Como diz o próprio Cristo, ele sopra, ele vai para onde ele quer. Quando ele está falando do espírito maior, mas podemos pensar na gente. Então, pela lei de sintonia, eu me liberto à noite e eu vou ou trabalhar, vou para a biblioteca, vou encontrar os amigos, vou encontrar os inimigos. Aquela coisa, nossa, amanheci, parece que eu briguei, amanheci moído. Você pode saber que você foi bater boca com alguém. Foi bater boca, foi às vezes terminar um trabalho que você não deu conta de terminar durante o dia. E às vezes aquilo nos esgota. Então, quando você volta, quando o espírito volta para o corpo ressente dessas andanças. Tá? Se é um lugar todo iluminado, que você vai para aprender, para ajudar, para trabalhar, o efeito é outro. E quando a gente sonha com aqueles que nos antecederam, né, os nossos amados que foram, que a gente tem aquela certeza que teve aquela pessoa, a gente volta, por mais que seja emocionante, que a gente chore, aquela coisa assim, mas é um bem-estar tão bom que você fala, eu tive com essa pessoa nesse momento. Porque a gente sente isso, tá? Que tocou, às vezes vem com o cheiro, vem com a impressão da pessoa no próprio toque. Então, eu preciso estar descansado para poder ter esses encontros. Então, a gente ora, pede, Pai, deixa eu ir, Pai eterno.
Às vezes a gente não lembra, às vezes a gente não tem merecimento, às vezes não é o momento, tá? Mas é importante repousar para ter essa liberdade do espírito. Tá? A quarta lei, a lei da reprodução. Olha a questão da moral aí, na questão, por que é uma das 11 leis morais? Porque a reprodução é a condição inerente ao nosso biológico, nós somos bicho, né? Ainda que não fosse bicho, fôssemos plantas, as plantas também se reproduzem. Todo ser vivente nesse planeta, ele se reproduz, de uma forma ou outra ele se reproduz. Tá? E por que isso aí acompanha toda a lei da evolução do espírito? Para que o espírito evolua no trabalho, para que ele trabalhe, para que ele repouse, ele precisa estar aqui. Para ele estar aqui, eu tenho que ter um encontro de 2 gametas. Eu tenho que ter um óvulo contando com um espermatozoide, senão não tem como. Tá? Então, por que essa lei da reprodução ela é importante? Porque ele renova a face da Terra. Ele provê a reposição, né, dos humanos que estão aqui na erraticidade. Tem muito mais desencarnado do que encarnado. Se o planeta tem hoje 6 bilhões, não é isso? De gente aqui nesse planeta, tem o triplo em volta. Doidinho para vir. Tá? Uns para continuar o trabalho, outros para dar trabalho, mas doidos para vir, tá? Para virem. Tá? Então, assim, a lei da reprodução ela vem cumprir isso. Tá? Ela vem cumprir esse desígnio humano no nosso lado material, tá? Para repor esse patrimônio humano, para que a gente possa continuar trabalhando, aprendendo e nos aperfeiçoando. Né? E é interessante isso. O homem moderno, hoje, no século XXI que estamos, todos nós nascemos no século XX aqui, não tem ninguém que nasceu no século XXI, então nós somos no século passado. Mas nós somos os mesmos espíritos de outrora. Muitos de nós têm passagem, né, longínquas nesse mesmo planeta e, quiçá, viemos de outros, menos evoluídos, porque se isso aqui já é uma... Né, certo? Nós não saímos no planeta... Bom, também podemos ter vindo de planetas mais evoluídos e como como os exilados, né, de Capela, né, que vieram colonizar a Terra, eram muito evoluídos do ponto de vista da inteligência, mas moralmente, vieram aqui, trouxeram todo o conhecimento que eles tinham inconsciente, porque passa pelo véu do esquecimento, encontraram aqui um povo que era quase os macacóis, né, porque eram seres humanos muito primitivos, então encontraram gente simples, eles com conhecimento, eles ajudaram o desenvolvimento disso aqui, esse aqui ajudaram com a pureza, então os dois se desenvolveram. Ui, ficou feio isso aqui. Na lei da reprodução, tá? Então, a reprodução não é só nesse planeta. Ela vai ser de conformidade com cada planeta que a gente vier um dia habitar. Então, o perispírito e a forma física, ela toma as características da atmosfera daquele planeta. Então, hoje nós temos o corpo que temos, com os componentes materiais que temos, tá? E com a cara que temos, apesar de sermos diferentes fisicamente, né? Cor, raça, tamanho, estatura, enfim. Mas temos os mesmos elementos porque adquirimos isso, o perispírito, que é o molde, é uma forma de bolo. O perispírito é a forma. O bolo, o ingrediente, é a nossa carne. Eu vou jogar aquele ingrediente ali, põe no forno, aqui meia hora, 40 minutos eu tiro. Tá? Ser humano é a mesma coisa, aqui 9 meses eu tiro. Tá? A forma é o perispírito. É ele que é o modelo biológico, ele que organiza o biológico, não é o contrário. Tá? Ele é o modelo organizador biológico. Então, esse perispírito ele vai variar de acordo com o planeta que a gente nasce. Então, eu acho engraçado que a pessoa fala assim, a NASA mandou uma sonda, não sei para onde, não encontrou vida. Eu questionava isso desde pequenininha. Aquela coisa que você já sabia, mas não sabia porque sabia. Eu falava, mas gente, não pode encontrar mesmo, porque você acha que Deus vai fazer vida só aqui? Claro que não encontrou um terráqueo que nasceu na Terra em Marte, ou em Órion, ou não sei aonde for. Lá, nesses outros planetas, eles vão ter formas e uma aparência física, são humanos também. É uma outra humanidade. Tá? Mas eles terão uma conformidade física de acordo com aquele planeta. Não pode ter vida em Marte porque não tem água. Aí eu pensava, gente, mas não pode ter vida. Nós precisamos da água, mas eu não sei se aquele planeta precisa da água para viver. Às vezes precisa de um gás outro qualquer. Tá? Então, o perispírito ele vai se adaptar. Se a gente hoje desencarnar aqui agora, coletivo, e formos todos para um planeta mais evoluído, a gente vai evoluir nossos corpos materiais para aquele planeta de acordo com a atmosfera daquele lugar. Tá? Na casa do meu pai, muitas moradas. É pecado, é feio você regular a sua reprodução? Não. Não é a doutrina espírita fala, não tem problema nenhum que você... Não é abortar. Não é abortar. É você evitar, por método anticonceptivo, olha, eu dou conta de tantos filhos. Eu tenho uma prole X, porque é a prole que eu dou conta de cuidar, de educar, de dar toda... Tá? Agora, nós não estamos falando de aborto. Tá? Embora seja um obstáculo a essa lei natural, é melhor você evitar do que colocar um monte de gente que você não consegue depois dar conta de educar, trazer essas pessoas. Tá? A doutrina espírita não condena. Tá? Não condena isso. Entretanto, quando
Muitas pessoas evitam apenas por uma forma de satisfazer suas luxúrias, a sua sensualidade. Não precisa nem, né, a gente imaginar muito, né? A gente percebe que existe um predomínio da matéria ainda sobre o espírito. Tá? Mesma questão, que estou ligado, né, casamento, celibato, que é não ter vida sexual ativa, né, para quem às vezes não sabe a palavra, tá? Estão ligados à questão da reprodução. Se você se mantém intocável, vamos dizer assim, do ponto de vista sexual, você não pode gerar filhos. Como é que a doutrina vê essa questão do celibato, do divórcio? Ela condena? É muito legal isso, porque muitas religiões condenam, né, ou preconizam. Como é que a doutrina vê isso? Tá? Lá no Consolador, né, pela psicografia do Chico, através das palavras de Emmanuel, ele fala o seguinte, que o matrimônio tem essa função, né, de unir duas pessoas para que essas duas pessoas possam vencer junto as provas difíceis do casamento, as provas difíceis da vida. Tá? Às vezes um casal que não deseja ter filhos ou não pode ter filhos de uma maneira biológica, às vezes adota, o amor é o mesmo, são pessoas cuidando de pessoas. Tá? Na verdade, quando se fala do casamento, a finalidade é que as pessoas se entreajudem nas provas diárias. Ludinho, por favor. Porque ela tem uma finalidade redentora, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Tá? E aí, como é que fica, então, quando a pessoa tenta levar a sua vida dentro dessa função, né, dessa questão que é uma aprovação para o espírito, mas também ela é um fator de aperfeiçoamento, e quando não dá certo? A gente sabe que algumas igrejas condenam o divórcio. Tá? Mas divórcio é lei humana. Quando eu era menina, as pessoas não divorciavam. Elas tinham desquite antes, você lembra? Tem muito país que não tem. Então é lei humana. Tudo que é humano é perecível. Tudo que é perecível, eu posso hoje revogar ou derrogar. A lei de Deus é uma só. Deus quer que mais do que um casamento por conveniências, tenhamos um casamento de almas. Mas nem sempre isso é possível. Então, o divórcio, tal qual nós conhecemos, não é condenado pela doutrina. Isso é bastante libertador, a gente escutar isso, é bastante reconfortante. Porque Deus quis que a gente se unisse por laços outros, que não os laços dessas conveniências, convenções sociais, mas laços espíritos, que muitas vezes não é possível, né? Às vezes acaba não sendo. Tá? Bom, em relação ao celibato voluntário, quer dizer, a gente sabe também que algumas religiões preconizam, para que você seja tal monge, sacerdote, ou sacerdotisa, tal, tem que ter uma vida desprovida de vida sexual. Algumas religiões antigas exigiam as virgens, né, zelando pelo templo sagrado. Tal. Como é que a doutrina espírita vê isso hoje? Não estou falando de um passado. Tá? Se você se abstém para poder trabalhar em prol, em benefício dos seus irmãos, é um ato de benemerência. Então, é algo que deve ser levado em consideração. Mas, se for apenas por uma questão de egoísmo, uma vaidade, ou descabida, né? Assim, então, não tem porquê. Né? Eu acho que a doutrina fala, olha, se é só para falar que não tem nada de útil saindo disso, então você está se privando de ter, às vezes, uma vida até em família, de trazer outros espíritos para encarnar, né? Sei lá, nesse sentido, né? Se é só uma necessidade muito, muito sua, pessoal, sem vistas a beneficiar ninguém. Agora, se eu faço isso, eu não vou ter filhos. É uma opção. Ninguém é obrigado a ter filho. Mas aquele tempo que eu teria educando filhos, eu vou me dedicar a isso, aquilo, a minha família, a minha mãe que é doente, meu pai que é velho, ou os meus sobrinhos, ou a uma comunidade. Então, isso é ótimo, maravilhoso. Agora, tem gente que não faz nada disso. Né? E o casamento, então, da doutrina vê como um progresso na marcha evolutiva, tá? Pois abole a regressão à vida animal. E como é que fica a poligamia? Que alguns países, né, adotam. Um homem pode ter várias mulheres. Como é que fica isso? Olha que bacana como é que os espíritos respondem. A monogamia é um progresso, quer dizer, ter um esposo e uma esposa, né? Uma pessoa, um para cada um. Ela é um progresso social, porque você tem que se ajudar, um olhando para o outro e crescer junto, crescer na família. Tá? A relação homens e mulheres é proporcional. Se Deus realmente quisesse uma situação de polígamo, de sermos polígamos, uma mulher tendo vários homens, o que é menos comum. Algumas poucas sociedades tribais ainda têm, mas a maioria, né, é ao contrário. Se fosse a relação de mulheres e homens seria, se fosse natural, haveria mais mulheres que homens. E não, a gente sabe que para cada mulher nascida no planeta nasce um homem também. 50% da população. Pode até morrer mais homem, porque eles estão mais com comportamento mais destrutivos, eles estão mais ligados à questão da violência, no trânsito, tal, violência em relação a drogas, mas nasce igualmente para cada sexo a mesma proporção. Se realmente fosse uma coisa natural um homem ter várias mulheres, tá? Então nasceria no planeta um homem, um harém. Nasceriam muito mais mulheres para cada homem.
Tá? Olha como a doutrina é lúcida nisso. Então, na verdade, a poligamia, mas o cara tem condição, ele sustenta tal. É um apelo à sensualidade da carne, é o predomínio da carne sobre o espírito. E, por fim, a lei da conservação. Por fim, hoje, né? Semana que vem a gente tem mais. A lei da conservação, a Terra, nossa planetinha aqui lindo, azul, produz tudo que a gente precisa. Todos os frutos, toda a água, todo o ar, todo o solo de onde plantamos os nossos frutos, né? Os animais que ainda insistimos em comer, está tudo aqui. Tá? A gente precisa conservar essa vida material para o trabalho, para o repouso, para a reprodução, para aprender, para ensinar. Tá? Então, olha como é que tudo vai encadeando. Tá? Ela é necessária, então, a gente conservar, se conservar bem, o corpo é um templo para que a gente possa continuar a nossa vida. Tá? Você conserva, aí vem a questão até patrimonial. Você conserva, você luta, você briga, você tal. Tem algum problema em você acumular? Não. Se você tem uma situação de você, dos seus frutos, sejam eles quais forem, se você faz disso alguma coisa que você conserva, mas divide e você facilita a vida de outros, você proporciona uma vida mais digna aos seus semelhantes, então não tem problema nenhum. O problema é você, muitas vezes, ficar dentro de um castelo de marfim e só conservando, né? enchendo as burras de dinheiro ou fazendo aquilo lá e não estender nem um olhar para quem está ali debaixo do seu nariz necessitado, às vezes da própria casa. Tá? Então, aqueles que têm recursos, né, conservam o seu próprio corpo, conservam o seu patrimônio, conservação de maneira geral, tá? Conservam para distribuir aquelas benesses com os demais, perfeito, não vai ser um peso para a sociedade. Agora, se eu conservo, só acumulo, e não divido, é a parábola do talento. O que você fez, quando o Senhor fala, né, parábola do talento que o Cristo conta? Com os talentos que eu lhe dei, um guardou, os outros multiplicaram. Tá? Exatamente, porque você pega um talento, né, que era um dinheiro da época, e não multiplica em bênçãos. Você vai guardar? É nesse sentido. Tá? A aprovação de quem tem possibilidades, né, quem conserva algumas coisas, é usar o que você tem com parcimônia. Não é porque você tem milhões, você gastar milhões em benefícios próprios. Viva bem, coma bem, viaja bem, mas lembre-se que tem pessoas que não conseguiram aquilo. Então, você pode ajudar de N maneiras. Tá? Não é proibido, não é feio ter, conservar para si, tá? Mas ter e não olhar, às vezes, para a deficiência, para a privação do próximo, é uma questão muito de egoísmo, que é o tempo todo o pilar que a doutrina espírita bate. A questão, ela vem para nos mostrar que nosso egoísmo é que nos afasta, é que cria as condições de desigualdades. Tá? Porque aqui no planeta existem pessoas com alguns com tantos talentos, outros não têm, uns com tanto conhecimento, outros não têm, uns com beleza. Por quê? Porque são as provas de cada espírito. Então, não é mais, ele está passando por isso porque ele merece. Não me cabe julgar. Mas se eu tenho o poder de suavizar aquela caminhada daquele irmão, que faça. Porque senão também não adianta ter e não saber usufruir desse talento que cada um de nós tem, com certeza. Pode ir. Isso eu acho muito interessante, né? Essa questão, como o homem pode conhecer o limite necessário? O sábio conhece por intuição. Você sabe o que te basta. Não precisa... Né? E a gente, nós não somos sábios, muitas vezes, pela nossa experiência, as nossas custas. Né? Eu sei até onde eu tenho que ir, até onde eu tenho que conservar, o que eu posso dividir, o que vai me fazer falta. Tá? E como é que fica a questão das privações voluntárias e abstenção de alimentos? Tá? Eu acho muito bacana que a doutrina, como é que ela se pronuncia em relação a isso. Tá? Esse negócio assim, eu vou deixar de comer determinados alimentos para fazer um tipo de promessa... Aos olhos de Deus não tem grandiosidade nenhuma. Agora, eu vou deixar porque você está me fazendo mal, então é bom para a sua saúde, você está conservando o teu corpo, então tem um mérito. Tá? Ou, eu vou deixar de fazer isso e o dinheiro que eu economizar, por exemplo, eu tenho um hábito, eu fumava, não fumava. Fumava. Então, vai fazer um benefício para o meu corpo e o dinheiro que eu usava gastando com aquilo, eu vou reverter aquilo em algum benefício. Então, isso tem valor. Então, se você se privar de alguma coisa, quando aquilo reverte de bem-estar, de bom para você e para o outro, tem um valor. Agora, se é alguma coisa que você vai fazer por... Sabe, vou deixar de comer chocolate. Bom, eu não quero entrar em outras questões porque parece estar julgando os outros. Vou deixar de comer determinado alimento num período determinado porque essa religião demarcou isso. Se não está revertendo para ninguém. O mesmo raciocínio serve quando você vale, está na pergunta 719, vale você se impor, se flagelar? A gente já tem tantas provações no dia a dia. Aquele negócio que a gente vê muito nessa época do ano, o pessoal lá na Filipinas, eles se chicoteando, sabe, se rasgando, imitando Cristo. Vale esse tipo de flagelo? Óbvio que não, tem valor mérito. Qual é o benefício que está trazendo? Você está se rasgando, o cara você já viram isso? Se crucificando lá na cruz, lá igualzinho Cristo.
eles se flagelam, tá? Muitos porque querem afastar a tentação da carne. Então, a gente deve afastar a tentação do espírito. Tá? Não adianta você malhar, você rasgar teu corpo, sangrar teu corpo. Inclusive, você está agindo contra uma lei natural, porque Deus deu esse corpo para você conservar, para ele trabalhar, não para você judiar do seu corpo. Comer igual um louco, ficar desse tamanho, ou deixar de comer, ficar assim, ou retalhar meu corpo de qualquer forma. Eu tenho que conservar, porque isso é empréstimo. Tá? Então, esse tipo de coisa não tem mérito nenhum. Agora, se eu me privo de algumas coisas, porque aquilo vai reverter um benefício para mim e para o outro, é outra história. Tá? E para terminar isso aqui. Eu acho bacana isso. Então, não adianta ficar lá se martelando, né? Fustigar o seu espírito, não o seu corpo. Tá? Modificar, então, de que forma que eu posso fustigar o meu espírito? Né? Dar uma chinelada no espírito, de que forma? Modificando o orgulho, sufocando esse egoísmo. Tá? Que tanto o orgulho quanto o egoísmo, os espíritos falam que são igual serpentes, que vão sufocando todo gesto de bondade, né? Que tortura o nosso coração, a nossa consciência. Né? Se a gente conseguir lidar com esse orgulho, esse egoísmo, a gente vai fazer muito mais para a gente do que ficar se martirizando, se flagelando. Tá? E em relação à questão do alimento, se você se priva e aquilo reverte, como eu disse, né, de um benefício para você e para o outro, muito bem. Se não, deixar de comer aquilo ou aquilo lá, o que o Cristo fala, o mal é o que sai da boca, e não o que entra. Tá? Então, assim, não é o que você deixar de comer aquele ou aquele fruto, aquele alimento, aquele animal, tá? Não é isso que vai te deixar impuro. A gente sabe que algumas religiões não comem determinados animais, porque animais são impuros, com todo respeito. Mas a impureza, será que vem do animal? Ou é desse animal? E quando abre a boca, às vezes faz muito mais estrago do que a carne que ele comeu. Né? Então a gente tem que pensar nisso. Embora deixar de comer carne gradativamente seria uma boa também, porque a gente vai se ficando mais diáfano. Né? Então eu acho que é isso. Na semana que vem, continua com os outros 5. Né? Eu acho que é o Rogério, né, seu Antônio? Acho que acabou, não tem mais nada. Não, acabou. É o Rogério. E eu acho que é isso. Né? Então, quem falar que quer seguir a doutrina espírita e falar que não tem material para estudar, para ler, meu Deus, tem tanta coisa, né, dona Marlene? Hã? Oi? Obrigada. Que bom, obrigada. Se conseguir atingir o objetivo, até que eu fico meio assim, que eu falo muito. Eu falo, eu estou lá no negócio, lá 9 horas. Então. Eu não sei, se tiver alguma pergunta, se eu puder responder, tem coisa que eu não sei também. Estou aprendendo, estou ralando, né? Mas, estamos aí. Acho que não. O pessoal está cansado de ouvir minha voz já. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, nosso irmão maior, modelo e guia para as nossas vidas, pela noite de hoje, por conhecermos algumas de suas leis, Pai. São leis eternas, imutáveis, e que se as cumprirmos, Senhor, seremos criaturas aqui na terra, mais dignas, mais fraternas, mais solidárias. Ajude-nos todos os dias a sermos hoje melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que fomos hoje. Agradecemos por esta noite, pelo estudo, mas sobretudo pelo companheirismo, pela fraternidade. Abençoe os nossos lares também, Senhor. As criaturas queridas que lá deixamos, criaturas com as quais dividimos nesta encarnação este aprendizado tão importante para a nossa evolução. Abençoe também aquelas pessoas que passam pelas nossas mentes, aquelas que amamos muito, ou aquelas com as quais temos também muitas dificuldades. Que os nossos relacionamentos, cada dia, possam ser mais fraternos, de maior compreensão, de maior entendimento. A nossa eterna gratidão, que assim seja. Boa noite a todos.